Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Amém? Graças a Deus. Jesus, ele adverte aqui, no capítulo 24, ele fala da vinda do Senhor, e ele adverte falando de sinais, porque o dia e a hora ninguém sabe. Então, ele fala de sinais, e os sinais estão acontecendo. E ele fala aqui que este evangelho, aquele será pregado, este evangelho, no verso 14 do 24, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Então, esse é um sinal, o evangelho sempre sendo pregado a todo mundo, Então, quer dizer, todo mundo vai saber, pode não crer, mas não interessa, o evangelho vai ser pregado. E a gente estava perguntando como, porque o mundo é muito grande, tem milhões e milhões de pessoas, e como isso aconteceria, Mas hoje nós vemos pela internet, ela tem acesso ao mundo inteiro, e estão aí colocando nos lugares mais remotos, a internet através de satélite. Então, essa palavra está sendo pregada. Então, nós vemos que esse é um sinal notório, O mundo inteiro já sabe, o mundo inteiro já ouviu essa palavra. Então, outro sinal que ele fala, no verso 15 aqui do capítulo 24 de Mateus: quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Então, e ele fala da desolação, o abominável da desolação, um ser execrável, um ser reprovável, um ser maligno, e ele tem o que? Desolação. O propósito dele é matar, roubar e destruir. Então vai ser um homem possesso do próprio diabo, e ele vai, o que ele vai fazer? Ele vai assentar no trono, no terceiro templo, no terceiro templo de Israel. Vai ser um sinal. Israel negou Jesus, rejeitou Jesus, não crendo que Jesus é um Messias, que Jesus é o Senhor. Então, agora, como eles rejeitaram, a salvação então foi direcionada aos gentios. Gentios são todos aqueles que não são judeus. Então somos nós, o povo, todas as nações e línguas que vierem a crer em Jesus como o único e suficiente Salvador. Não somente crer. Muita gente engana com isso, pensa, eu creio em Jesus, mas não basta crer, não basta crer. O que tem que fazer é uma aliança com Ele, aceitar a soberania dele, aceitar o domínio de Jesus, o domínio de Deus sobre a sua vida. Porque a palavra diz que crê, até o diabo crê e treme, mas ele não obedece. Então, quando nós aceitamos a soberania de Deus sobre a nossa vida, e nós então vamos ter uma mudança de vida, vai ter uma vida modificada, uma vida transformada, em busca de quê? De santificação, de santidade, uma vida deixando as paixões, e passando a viver uma vida de temor e de obediência a Deus. Vamos conseguir, vamos ser realistas, vamos conseguir totalmente, plenamente? A resposta é não. Mas nós devemos nos esforçar para isso, Por isso, meditando na palavra de dia e de noite, e Ele nos deu aquele que crê e o aceitou,
Ele nos deu o Espírito Santo para ajudar, para nos ajudar. Então, para nos ensinar e revelar as verdades de Deus. Ele é nosso ajudador, ele vai te ajudar a sair dos problemas, das dificuldades, das transgressões, dos pecados, vai dar saída para nós. Então, Israel negou Jesus. O que vai acontecer? Virá o anticristo, né? Essa desolação, essa abominável da desolação é o anticristo, é um homem que vai conseguir um poder muito grande, com prodígios da mentira, ele vai enganar, e a palavra diz aqui, se não tivessem aqueles dias sido abreviados, e ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. E diz mais, é Jesus falando, né? Você crê em Jesus? Né? Então são palavras de Jesus, né? Então, se alguém vos disser, eis aí o Cristo, ou ele ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. E ele adverte que, vede que eu vos tenho predito. Quer dizer, eu já disse para vocês, eu já avisei vocês, essas coisas vão acontecer. E Jesus, falando no verso 35, ele fala, passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Quer dizer, o que está escrito que acontecerá, vai acontecer fielmente. E ele nos adverte, então, né, de que essas coisas vão acontecer fielmente, como estão escritas, porque Deus não faz nada sem antes avisar os seus profetas, quer dizer, avisar aqueles que são dele. Então, Israel negou Jesus, mas Israel vai receber o anticristo, e o terceiro templo vai ser construído, e no trono lá, o anticristo vai assentar-se nesse trono, ele vai exigir adoração para si, e ele vai se declarar Deus, ele vai vai sentar no trono de Deus. Então, mas o propósito dele é desolar a terra, destruir a humanidade, porque Jesus advertiu, capítulo 10, verso 10 do livro de João, que o ladrão não veio senão para matar, roubar e destruir. Então ele nos deixou essas coisas escritas, para quê? Para nos avisar. Para que sentido tem a pregação do Evangelho? Que sentido tem que esse Evangelho será pregado por todo mundo, né? Por todo mundo, para testemunho a todas as nações. Quer dizer, ele está advertindo o mundo inteiro das coisas que hão de vir, das coisas. Então ele fala, então virá o fim. Então virá o fim. Agora, então, quem está apercebido, quem está vigilante, está atento a estas advertências de Jesus. Jesus já falou. Então ele fala de guerras, rumores de guerras, fala de pandemias, né? De epidemias. A Bíblia fala, e ele fala de perseguição à igreja, um levante contra tudo que se chama Deus, um levante contra a igreja. E diz aqui, então, tudo isso, porém, é o princípio das dores. Então nós estamos vivendo o princípio das dores. Nós vemos levante contra a igreja, nós vemos levante contra aqueles que se dizem de Deus, que professam essa fé, e então, diz mais aqui, então sereis atribulados e vos matarão. Olha bem, então é uma ameaça, uma perseguição agressiva, né, que ele está prevendo, né? Nós vemos aí de uma maneira, no nosso país, uma maneira mais tímida, né, de ataque à igreja, mas isso tem países aí que eles percebem, que eles matam, né, todos aqueles que professam a fé em Jesus Cristo, a fé
nas Escrituras. Ele fala: então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Então, você professar o nome de Jesus vai trazer ódio sobre si. E estas coisas nós temos experimentado. Você que é de Deus, você tem experimentado ódio, perseguição, né? Críticas, injúrias, mentiras, difamações, né? Mas e tudo isso está escrito: levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Mas e vai mais aqui: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos, né? O amor a Deus, o amor uns pelos outros. Fala que nos últimos tempos sobrevirão tempos difíceis, os homens serão egoístas, inventores de males, né? Injustos, blasfemos, desobedientes aos pais. Tudo isso nós estamos presenciando, tudo isso nós estamos vendo. É preciso então que nós, sendo avisados, não deixemos nosso amor esfriar, porque fala que os homens não terão mais afeição natural. O que é uma afeição natural? Considerar o outro, né? Antigamente, no nosso tempo, nossos avós, nós vimos, né? Uma pessoa considerava a outra, né? Tinha reverência, tinha ali mesuras com as pessoas, ajudavam as pessoas, mas isso vai se acabar, de quase todos, né? É isso aqui. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Então, precisamos, né, ter no coração que o nosso amor não venha se esfriar. Não vamos entrar nessa ordem, né? Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Então, é o que Jesus falou: a porta estreita, né? Vai ser de disciplina das coisas de Deus, considerando as coisas de Deus, vivendo uma vida de sujeição a Deus e de crendo sempre nas palavras de Deus e tendo uma disposição de vigilantes. É o que diz aqui na abertura dessa palavra: portanto, vigiai, porque não sabeis o dia em que dia e hora vem o vosso Senhor. Então, o que está prometido, volta de Jesus, né? Vai ter o arrebatamento da igreja, quer dizer, os que estiverem vivos serão arrebatados é arrancados com violência. A pessoa está viva, né? Ela vai ser arrancada com violência e vai encontrar com Jesus nos ares. Os mortos serão ressuscitados. Agora, que garantia nós temos que os mortos vão ser ressuscitados? Mortos aí de 500 anos, 400 anos, né? A pessoa já morreu, já faz tempo, mas morreu em Cristo. O que nos autoriza, né? A palavra já nos autoriza porque nós cremos na palavra, mas uma demonstração de sinal foi em Lázaro, com Lázaro, né? Ele chega lá e ele ressuscita Lázaro já no quarto dia. O que quer dizer isso? Pois não mexe aí não, Jesus, já está cheirando mal, né? Então, quer dizer, se ele ressuscitou no quarto dia, porque até no terceiro os judeus achavam que ainda podia ser ressuscitado, mas no quarto não, né? Por quê? Porque no quarto dia o processo de decomposição da pessoa já está no estado avançadíssimo, cheira mal, né? Já está, né? Aí Jesus vai lá e ressuscita, e mostrando o quê? Que ele é a ressurreição e a vida. Ele é a ressurreição e a vida. Ele vai ressuscitar todos aqueles que estiverem mortos em Jesus, crendo nestas palavras, crendo nas promessas de Deus, né? Que não apenas creram, mas entregou a sua vida à soberania, ao domínio de Deus, através de Jesus Cristo. Então, os mortos até ressuscitarão primeiro, né? E os que estiverem vivos serão arrebatados. E
E ele diz aqui, portanto, vigiai. Quer dizer, o que é vigiar? Você já viu o sentinela, né? O sentinela na torre, eles colocavam uma torre e colocavam lá um sentinela. E aquele sentinela ele ficava olhando, né? A distância, se o inimigo, a hora do inimigo atacar ou algum problema, ele era o primeiro a avisar. E os vigias, eles eram revezados, né? Quer dizer, não pode estar com sono, ele tem que estar com os olhos abertos, tem que estar vigilante. Então, ele fala, vigiai. Isso cabe a nós hoje. Como nós vamos vigiar? Estando apercebido destas palavras, apercebido que dessas coisas que fielmente vão acontecer, né? Então, arrebatamento da igreja, vamos encontrar com Jesus nos atos que estiverem vivos, e os mortos ressuscitarão e terão com ele. E Jesus voltará, né? E se apresentará, todo olho o verá, depois do arrebatamento, né? Arrebatamento, não vão ver Jesus, né? Vão encontrar com Jesus nos ares, mas depois vai ter o arrebatamento da igreja, vai ter a volta de Jesus. Ele vem o quê? Buscar o que é seu, né? Ele vem não como cordeiro, porque ele veio como cordeiro, e ele foi avisado que viria, né? Na Páscoa, né? Matava o cordeiro, sacrificava o cordeiro, 1000 e tantos anos, 1500 anos, os judeus matando o cordeiro, celebrando a Páscoa, até hoje ainda fazem isso, né? Mas não tem, depois de Jesus não tem Páscoa, tem a Santa Ceia. Agora o cordeiro já veio, eles não estão apercebidos de que o cordeiro já veio, e eles continuam ainda, né, sacrificando o cordeiro. E as religiões então ainda deturparam a Páscoa, né? Tem tal de coelho, bota-ovo, essas coisas assim, que nada tem a ver com a nossa fé, com o que está falado na palavra de Deus. Então, cabe a nós agora o quê? Estar vigilante, como alguém que espera, né, pelo noivo, né? O noivo, depois das bodas, ele volta para casa, né? Ele vem a casa. Então, tem uma simbologia do casamento, né? Da igreja com Jesus. Jesus é o noivo e a igreja é a noiva, e ele vem buscar uma noiva enfeitada com as suas joias, sem ruga e sem mácula. É o que é isso? Quem está apercebido, quem tem uma vida de oração, quem tem uma vida de piedade, uma vida de submissão a Deus, que vive, né, meditando na palavra de dia e de noite, que tenha um espírito de oração. Não é somente orar, porque as pessoas oram, muitos oram, né? Oram um pouquinho, né? Mas por mais que a gente ore, ainda nós estamos devendo, né? Não ora o tanto que deve orar, mas nós devemos crescer em poder de oração através do Espírito Santo. Então, nós devemos viver, não é nem andar, é viver em espírito de oração. Onde você estiver, você está em espírito de oração, você está ligado, você fala com Deus, né? Então você está vigilante, e também não se demover da fé. Ele tarda, né? Pedro veio solucionar isso. Falou assim, um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Parece tardia a sua vinda, mas, né, o tempo para Deus é diferente. Deus não tem tempo, né? Deus é eterno. Então, aquilo que diz que vem, virá. Então, portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. E ele continua no capítulo 25, falando a respeito das virgens, né? Das 5 virgens apercebidas. Elas tinham azeite nas candeias, quer dizer, as candeias delas estavam acesas, porque tinham azeite. O que é o azeite? É a unção, né? É a presença do Espírito Santo na pessoa, né? É a presença do Espírito Santo na vida da pessoa, é a presença de Deus na pessoa, e aquela pessoa está em constante comunhão com Deus, né? Pessoa que ora,
pessoa que medita a palavra, a pessoa que dá testemunho, a pessoa que fala, a pessoa que está ativo na obra de Deus, ativo na evangelização. Aonde você vai, você fala, né? Então, a pessoa que está em trabalho para o seu Senhor, ele é servo que está em trabalho para o seu Senhor. Ele não é relapso, ele não é preguiçoso, ele não é medroso, ele avança, né? Levando a palavra de Deus para as pessoas, testemunhando de Deus, ganhando almas para Deus, se bem que é o Espírito Santo que convence da justiça, do juízo e do pecado, mas se nós não falarmos, as coisas não vão acontecer. Então importa nós estarmos o quê? Vigilantes. Por quê? Não sabemos a hora, né? Por que nós vamos decair da fé? Desviados, né? Eles falam desviados, né? Eles decaem da fé, eles abandonam a fé e passam a viver uma vida dissoluta. Mas não, você que entendeu esses propósitos de Deus, esteja firme. Ainda que o fruto da oliveira minta, né? Ainda que não haja as uvas nos vinhedos, ainda que não haja ovelhas no curral, no aprisco e no curral não haja gado, ainda assim eu louvarei o Senhor, eu bendirei o Senhor. Quer dizer, não é pelo que está acontecendo à nossa volta, né? Tem dificuldades, problemas, oposições, angústias, perseguições, mas você está firme na fé com Jesus, com as coisas de Deus, né? Mas considerar isso, se o pai da família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Está vigilante? Então persiste na vigilância, com perseverança, com paciência e com persistência, né? Então tenha uma vida de piedade, né? Ele diz aqui: bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Quer dizer, está trabalhando, está vigiando, está orando, está evangelizando, está participando da vida da igreja, está operando nas coisas do Espírito, testemunhando, não somente de palavras, não somente de boca, mas também de atitudes, né? Pelos exemplos da vida, falam muito alto, mais alto que muitas palavras, mas ele fala que é para nós falarmos: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Muitos aí, né? Chegaram a fazer previsões de quando viria, né? É uma soberba isso, né? E isso é um erro. Jesus vai voltar no ano tal, no Natal, no mês tal, né? Ninguém está autorizado a falar isso. Se você vai pela sã doutrina, ninguém está autorizado para falar o dia e a hora, né? Nós estamos autorizados a falar dos sinais da vinda do Senhor, e os sinais estão às portas, né? E ele nos adverte, né? Tem azeite nas candeias, né? Tem a sua lâmpada acesa, espere pelo Senhor. Esperar pelo Senhor é fazendo aquilo que o Senhor nos determinou para fazer. Ide pregar o Evangelho a toda criatura, aquele que crer e for batizado será salvo, o que não crer será condenado. Amém? Graças a Deus. Então, é uma palavra de ensino, né? E também de refrigério, de consolo para nós, né? Para ter paciência e perseverança, como alguém que espera pelo Senhor, né? Porque aquele que diz que vem, certamente virá, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe você em nome de Jesus. Você ainda não se entregou a sua vida ao senhorio de Deus através de Jesus Cristo, é só dizer: eu aceito Jesus como Senhor e Salvador da minha alma, perdoa os meus pecados e escreve meu nome no livro da vida. Eu me arrependo dos meus pecados, das minhas transgressões, e te peço que o Senhor me dê o Espírito Santo para me guiar em toda a verdade.
Amém? Deus te abençoe, Deus te cure, te liberte, salve em nome de Jesus e te deixe alerta para estas coisas que ainda virão, porque os sinais estão às portas e pouco tempo resta em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.